Existe um momento muito específico da noite em que a mente masculina baixa a guarda. É quando o barulho do dia desaparece, quando ele finalmente fica sozinho com os próprios pensamentos. E é exatamente nesse momento que certas impressões emocionais se tornam muito mais fortes. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Você conversa com ele durante o dia, tudo parece normal. Mas no dia seguinte, algo mudou. Ele pensa em você, ele lembra da conversa, ele sente vontade de falar com você de novo, e muitas vezes ele nem entende por quê. O que quase ninguém te explica é que existe um pequeno comportamento que, quando acontece à noite, cria uma marca emocional dentro da mente dele. Uma marca que continua trabalhando mesmo depois que vocês se despedem. Hoje você vai descobrir qual é esse pequeno ajuste psicológico que pode fazer um homem começar a sentir sua falta no dia seguinte. Com base nos princípios da psicologia profunda de Sigmund Freud, você vai entender por que a mente masculina se torna mais sensível à noite, como criar uma impressão emocional difícil de esquecer e por que alguns gestos simples ficam ecoando na mente dele por horas. E no final do vídeo, eu vou revelar o erro que muitas mulheres cometem à noite. Um erro que faz exatamente o efeito contrário e faz o interesse desaparecer. Durante o dia, a mente masculina costuma estar ocupada com muitas distrações. Trabalho, tarefas, compromissos, conversas, notificações, tudo acontece ao mesmo tempo e isso faz com que as emoções muitas vezes passem quase despercebidas. Mesmo quando um homem gosta da companhia de uma mulher, durante o dia ele pode não parar para sentir ou refletir profundamente sobre aquilo. A mente está voltada para resolver problemas e lidar com estímulos externos. Mas à noite, algo começa a mudar. Quando o dia desacelera e o silêncio aparece, o cérebro entra em um estado diferente. As distrações diminuem e a mente começa a revisitar as experiências que aconteceram nas últimas horas. É nesse momento que certas lembranças voltam com mais intensidade. Uma conversa que pareceu simples durante o dia pode ganhar outro peso emocional quando ele está sozinho antes de dormir. Ele lembra do jeito que você falou algo, lembra de uma reação sua, lembra de uma pequena troca que naquele momento parecia comum, mas que agora começa a provocar uma sensação diferente dentro dele. Isso acontece porque o cérebro humano tem uma tendência natural de processar emoções quando o ambiente fica mais calmo. Quando o barulho externo diminui, o mundo interno ganha mais espaço. E é exatamente nesse momento que certas pessoas começam a ocupar mais presença na mente dele. Ele pode estar deitado olhando para o teto ou apenas mexendo no celular sem prestar muita atenção, mas de repente uma lembrança sua aparece. Talvez ele se lembre de algo que você disse. Talvez lembre de uma risada. Talvez simplesmente pense em você sem entender exatamente por que aquele pensamento surgiu naquele momento. Esse processo é muito mais inconsciente do que racional. Ele não decide pensar em você. O pensamento simplesmente aparece porque alguma emoção ficou registrada durante o dia. Quando uma interação gera impacto emocional, mesmo que pequeno, o cérebro tende a revisitar aquilo mais tarde. E a noite cria o cenário perfeito para que isso aconteça. O homem pode até tentar se distrair com outras coisas, mas certas lembranças continuam voltando porque o inconsciente está tentando compreender aquela sensação. É por isso que algumas mulheres acabam ficando na mente de um homem exatamente nesse momento silencioso da noite. Não é necessariamente porque fizeram algo extraordinário durante o dia, mas porque criaram uma impressão emocional que não se dissipou completamente. Quando essa impressão permanece ativa, ela reaparece quando o ritmo desacelera e a mente finalmente tem espaço para sentir. E quando alguém começa a aparecer com frequência nesses momentos de silêncio, algo importante começa a acontecer.
Aquela pessoa deixa de ser apenas uma presença momentânea e passa a ocupar um lugar mais profundo dentro da memória emocional dele. É assim que o processo de sentir falta muitas vezes começa de forma silenciosa, quase imperceptível, enquanto ele está sozinho com os próprios pensamentos antes de dormir. Existe um momento muito específico na interação entre um homem e uma mulher que muitas vezes passa despercebido, mas que pode marcar profundamente a memória emocional dele. Esse momento acontece quando a conversa da noite termina de uma forma que deixa uma pequena sensação de continuidade no ar. Não é sobre dizer algo extraordinário, não é sobre fazer grandes declarações ou tentar impressionar. Na verdade, o que costuma criar mais impacto é algo muito mais simples. Terminar a interação de uma forma leve, agradável e incompleta o suficiente para que a mente dele continue pensando sobre aquilo depois que vocês se despedem. Quando a noite chega e vocês conversam, o cérebro dele começa a associar aquela interação com um momento de relaxamento do dia. As tensões diminuem, o ritmo desacelera e as emoções ficam mais perceptíveis. Se nesse momento ele experimenta uma sensação boa na conversa com você, o cérebro registra essa sensação como algo que vale a pena revisitar. E quando a conversa termina de forma natural, sem excesso de explicações e sem prolongar demais até ficar cansativo, algo interessante acontece dentro da mente dele. A interação não parece totalmente encerrada. Fica uma pequena impressão de que ainda havia algo ali, como se a conversa pudesse continuar em outro momento. Esse pequeno espaço emocional é extremamente poderoso, porque o cérebro humano tende a completar aquilo que ficou em aberto. Quando algo termina de forma muito definitiva, a mente encerra o assunto e segue para outra coisa. Mas quando a experiência termina deixando uma sensação agradável e uma leve curiosidade, o pensamento continua voltando para aquele momento. Ele pode deitar para dormir, e enquanto tenta relaxar, a mente começa a revisitar a conversa. Lembra de uma frase que você disse, lembra do tom da sua voz, lembra da forma como vocês riram de algo simples. E quanto mais ele revisita essas lembranças, mais aquela interação ganha peso emocional. O interessante é que esse processo acontece sem esforço consciente. Ele não decide sentir sua falta no dia seguinte. O cérebro apenas continua trabalhando com aquilo que gerou sensação. Durante o sono, as emoções e memórias recentes passam por um processo de organização. Aquilo que foi significativo tende a ser reforçado. Por isso, algumas pessoas simplesmente desaparecem da memória de um dia para o outro, enquanto outras continuam presentes no pensamento logo pela manhã. Quando a última impressão da noite está associada a uma sensação boa e a uma leve continuidade emocional, existe uma chance muito maior de que ele acorde lembrando de você. E antes de continuar, quero te dar um aviso importante. Se você quer sair do quase e começar a ativar o inconsciente masculino de verdade, o e-book O Código da Mulher Inesquecível está no primeiro comentário fixado. E quando alguém acorda com uma lembrança emocional ativa, o sentimento de ausência começa a surgir naturalmente. Não porque você esteja fazendo algo naquele momento, mas porque a mente dele continua conectada à sensação que ficou registrada na noite anterior. Existe também um detalhe importante que muitas mulheres não percebem quando conversam com um homem à noite. Enquanto algumas atitudes criam uma lembrança emocional forte na mente dele, outras acabam fazendo exatamente o contrário. E o curioso é que esse erro costuma acontecer justamente quando a mulher está tentando demonstrar interesse ou proximidade. Quando a conversa da noite começa a se prolongar demais, quando ela tenta manter o diálogo vivo a qualquer custo, ou
quando insiste em continuar falando mesmo depois que o clima natural da conversa já começou a desacelerar, a interação perde parte do impacto emocional que poderia ter. O cérebro humano valoriza experiências que terminam no momento certo. Quando algo agradável se estende além do ponto natural, a sensação positiva começa a se diluir. Aquilo que antes era leve e interessante passa a parecer comum ou até cansativo. Muitos homens não vão dizer isso diretamente, mas o inconsciente registra essa mudança de ritmo. A conversa deixa de ser uma experiência que ele quer revisitar mais tarde e passa a ser apenas mais uma troca de mensagens no meio de tantas outras. Outro comportamento que enfraquece o impacto emocional da noite é quando a interação termina de forma excessivamente explicativa ou pesada. Quando a mulher começa a discutir sentimentos complexos, fazer muitas perguntas sobre a relação ou tentar definir o que está acontecendo entre os dois, a mente masculina tende a sair daquele estado emocional relaxado que a noite proporciona. Em vez de sentir, ele passa a analisar. Em vez de simplesmente lembrar da sensação agradável da conversa, ele começa a pensar em responsabilidades emocionais ou em expectativas que talvez ainda não esteja pronto para assumir. Isso cria um efeito contrário ao desejado. Em vez de ele ir dormir com uma impressão leve e curiosa sobre você, ele termina a noite com a sensação de que a interação exigiu esforço mental. E quando o cérebro associa esforço emocional a uma conversa, a tendência é tentar se afastar dessa experiência no dia seguinte. Outro erro comum é quando a despedida da noite se transforma em uma sequência longa de mensagens tentando prolongar o momento. Pequenas despedidas repetidas, novas mensagens surgindo logo depois de dizer boa noite ou tentativas de manter o contato mesmo quando a energia da conversa já diminuiu, acabam quebrando a naturalidade da interação. O cérebro humano valoriza aquilo que parece espontâneo. Quando a comunicação começa a parecer insistente, o impacto emocional diminui. Isso não significa que demonstrar interesse seja algo negativo, mas existe uma grande diferença entre interesse natural e esforço para manter algo que já chegou ao fim daquele ciclo da noite. Quando a conversa termina no momento certo, a sensação boa permanece intacta. Mas quando ultrapassa esse ponto, o cérebro registra a experiência como algo comum demais para ficar ecoando na mente durante a madrugada. É por isso que muitas vezes o que define se ele vai acordar pensando em você não é o quanto vocês falaram, mas como aquela interação terminou. Depois que ele adormece, algo interessante começa a acontecer dentro da mente. Durante o sono, o cérebro entra em um processo de organização das experiências recentes. Tudo o que aconteceu ao longo do dia passa por uma espécie de reorganização silenciosa, onde algumas lembranças perdem importância e outras se tornam mais marcantes. Esse processo não depende da vontade consciente. Ele acontece automaticamente enquanto o corpo descansa. É exatamente por isso que certas pessoas simplesmente desaparecem da memória emocional de um homem depois de um dia comum, enquanto outras continuam presentes no pensamento quando ele acorda. O cérebro humano tende a reforçar aquilo que provocou sensação. Quando uma interação cria uma emoção leve, curiosidade ou uma impressão agradável, o inconsciente registra aquilo como algo relevante. Durante o sono, essas impressões são revisitadas e conectadas a outras memórias emocionais. É como se a mente tentasse entender por que aquela pessoa ficou marcada de alguma forma. Ele pode não perceber isso diretamente, mas o cérebro começa a fortalecer essa associação emocional. Enquanto ele dorme, a lembrança da conversa, do momento ou da presença que você teve durante a noite pode reaparecer em pequenas imagens mentais ou pensamentos soltos.
Não é necessariamente um sonho completo, mas uma espécie de eco emocional que continua ativo dentro da mente. Isso acontece porque o cérebro está tentando consolidar memórias que tiveram impacto. Quando uma mulher consegue deixar uma impressão emocional leve e agradável antes da noite terminar, existe uma chance muito maior de que essa impressão seja reforçada nesse processo. A mente tende a preservar aquilo que trouxe sensação positiva ou intrigante. Por isso, algumas lembranças ficam mais vivas no dia seguinte. Quando ele acorda, mesmo que não perceba imediatamente, aquela sensação ainda está presente. Às vezes, ele lembra da conversa enquanto toma café. Às vezes, lembra de algo que você disse enquanto começa o dia. E quando essa lembrança surge logo nas primeiras horas da manhã, algo começa a se transformar dentro dele. A presença que antes era apenas momentânea passa a se tornar recorrente. Ele percebe que você voltou à mente sem que ele tivesse feito esforço para isso. E quando alguém aparece nos pensamentos de forma espontânea logo após acordar, o cérebro interpreta essa presença como algo significativo. É nesse momento que a sensação de falta pode começar a surgir. Não é uma falta intensa ou dramática no início, mas uma pequena curiosidade emocional. Ele sente vontade de saber o que você está fazendo. Sente vontade de retomar aquela sensação agradável da noite anterior. E quanto mais vezes isso acontece, mais o cérebro começa a associar você com uma experiência emocional que vale a pena repetir. O que começou como uma simples conversa à noite pode, aos poucos, se transformar em uma presença constante dentro do pensamento dele. Existe um sinal muito curioso que costuma aparecer quando a lembrança da noite anterior realmente permaneceu ativa na mente dele. Esse sinal não é uma grande declaração, não é uma confissão emocional e muitas vezes passa despercebido por quem está olhando de fora. Ele aparece em pequenas atitudes logo no início do dia. Quando um homem acorda e a lembrança de uma mulher ainda está presente no pensamento, existe uma tendência natural de querer reativar aquela sensação que ficou registrada. Às vezes, isso acontece através de uma mensagem simples. Pode ser algo aparentemente casual, como um bom dia, um comentário sobre algo que ele viu ou até uma resposta a algo que vocês conversaram no dia anterior. Mas por trás dessa ação existe algo mais profundo acontecendo. O cérebro dele está tentando recriar a conexão emocional que ficou associada àquela lembrança. Quando alguém acorda com uma impressão emocional ainda viva, o inconsciente busca continuidade. É como se a mente dissesse silenciosamente que aquela sensação vale a pena ser experimentada novamente. Em muitos casos, ele nem percebe que o impulso de falar com você surgiu logo nas primeiras horas do dia. Para ele pode parecer apenas um pensamento espontâneo, uma lembrança que surgiu enquanto ele começava a rotina da manhã. Mas esse tipo de pensamento não aparece do nada. Ele costuma ser resultado da forma como a mente organizou as experiências durante a noite. Quando uma mulher consegue deixar uma impressão emocional agradável antes de se despedir, essa impressão pode atravessar o processo do sono e continuar ativa no dia seguinte. E quando isso acontece, o comportamento dele começa a refletir essa presença interna. Às vezes, ele abre a conversa novamente sem um motivo claro. Às vezes, responde mais rápido do que o habitual. Às vezes, apenas demonstra curiosidade sobre o que você está fazendo naquele momento. Esses pequenos sinais indicam que a lembrança da noite anterior não foi apenas um momento passageiro. Ela continuou trabalhando dentro da mente dele. O interessante é que quanto mais vezes esse ciclo se repete, mais forte a associação emocional se torna. O cérebro começa a ligar a presença da mulher com uma sensação específica que ele experimenta quando pensa nela.
Essa sensação pode ser leve curiosidade, conforto emocional ou até uma pequena expectativa de conversar novamente. E quando alguém passa a provocar esse tipo de reação com frequência, o pensamento deixa de ser ocasional e começa a se tornar habitual. É assim que uma simples lembrança pode evoluir para algo maior. O homem começa a perceber que você aparece nos pensamentos dele com mais frequência do que outras pessoas. E quando a mente começa a priorizar alguém dessa forma, o sentimento de ausência também começa a ganhar espaço. O que antes era apenas uma lembrança agradável, começa lentamente a se transformar em vontade real de proximidade. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Muitas mulheres acreditam que para um homem sentir falta delas é preciso fazer algo grandioso, dizer algo muito marcante ou tentar ocupar constantemente o espaço da vida dele. Mas a psicologia emocional mostra que muitas vezes o efeito mais forte acontece exatamente quando existe presença no momento certo e ausência no momento certo. Quando a interação da noite cria uma sensação agradável, leve e natural, e depois termina sem esforço para prolongar além do necessário, algo muito interessante acontece dentro da mente masculina. O cérebro dele fica com uma impressão incompleta, mas positiva. E a mente humana tem uma tendência muito forte de revisitar experiências que terminaram deixando uma sensação de continuidade. Isso significa que o impacto emocional não depende apenas do que foi dito, mas da forma como aquela experiência foi encerrada. Quando uma mulher consegue criar um momento em que ele se sente confortável, curioso ou emocionalmente conectado, e depois a noite termina de forma tranquila, a lembrança permanece mais viva. Ele vai dormir com aquela sensação ainda presente. E quando o cérebro entra no processo natural de organizar memórias durante o sono, essa impressão ganha mais espaço. No dia seguinte, a mente dele ainda carrega parte daquela sensação. É como se algo tivesse ficado aberto dentro da experiência. Não aberto de forma confusa, mas aberto de forma curiosa. E a curiosidade emocional é uma das forças mais poderosas da mente humana. Porque quando alguém desperta curiosidade emocional, o pensamento tende a retornar repetidamente para aquela pessoa. Ele começa a lembrar da conversa, começa a pensar no momento em que vocês se despediram, começa a sentir vontade de reviver aquela mesma sensação novamente. E é exatamente nesse ponto que a ausência começa a criar efeito. Não porque você desapareceu completamente, mas porque a experiência emocional ficou registrada sem ter sido totalmente encerrada dentro da mente dele. O homem começa a perceber que gostaria de continuar aquela sensação em outro momento. E quando o cérebro identifica algo que quer repetir, ele naturalmente direciona a atenção para aquilo. É assim que sentir falta começa a surgir de forma espontânea. Não como uma pressão emocional, não como uma obrigação de responder mensagens, mas como uma vontade genuína de retomar algo que foi agradável. Quando isso acontece, você deixa de ser apenas alguém com quem ele conversou durante a noite. Você se torna alguém que ficou na memória emocional dele. E quando alguém ocupa esse espaço dentro da mente de um homem, o pensamento continua voltando mesmo quando você não está ali. Isso é o que transforma uma interação simples em uma presença que permanece. E é exatamente aqui que muitas mulheres começam a entender algo importante. Fazer um homem sentir sua falta não tem a ver com insistir, pressionar ou tentar ocupar cada espaço da atenção dele. Na maioria das vezes acontece justamente quando você cria uma presença emocional no momento certo e depois deixa que a mente dele continue trabalhando sozinha. Quando a interação da noite termina deixando uma sensação leve, agradável e um pequeno espaço de curiosidade,
O inconsciente começa a revisitar aquela experiência enquanto ele dorme. E quando ele acorda, aquela sensação ainda está ali. É nesse momento que ele começa a lembrar da conversa, lembrar da forma como você falou, lembrar da sensação que teve quando estava interagindo com você. E quanto mais essa lembrança aparece, mais a mente dele começa a associar você com algo que ele quer sentir novamente. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Você já percebeu um homem voltar a falar com você no dia seguinte, sem motivo claro, depois de uma conversa à noite? Quero saber se isso já aconteceu com você. E se você quer entender o comportamento masculino que faz um homem começar a se apegar emocionalmente sem nem perceber, no próximo vídeo eu vou te mostrar o sinal psicológico que quase ninguém percebe. Se esse conteúdo fez sentido para você, o e-book O Código da Mulher Inesquecível está no primeiro comentário fixado. Lá eu explico tudo de forma estruturada para você aplicar corretamente.